Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar início a uma nova aula de robótica e hoje a gente vai estar abordando um assunto aí um pouco diferente do que a gente está acostumado a estar falando aí nas aulas, né? Então, todos sabem do momento que nós estamos passando e de muitas pessoas aí que estão nos hospitais, passando por um momento aí delicado durante essa pandemia. E hoje eu resolvi estar preparando uma aula mais especificada sobre equipamentos na área médica, utilizando a robótica. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa aula e no, no sábado a gente está até trocando ideias. Gostaria de ouvir ideias de equipamentos que vocês alguma ideia para estar ajudando nessa pandemia, algum tipo de projeto. Então, hoje vai ser uma aula assim mais explicando o funcionamento de um respirador mecânico, né? Vou estar passando alguns componentes essenciais da construção dele, vou estar falando como ele funciona dentro dos hospitais e algumas ideias que já estão surgindo no mercado aí de novos respiradores. Bom, antes de tudo, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês, uma reportagem falando de um respirador mecânico feito pela Universidade de São Paulo, a USP, um grupo de engenharia. E aí a gente vai dar início à aula. Bom, pessoal, então vocês assistiram aí o vídeo e como deu para ver, já existem algumas universidades. Só um minuto. Então, voltando lá, como a gente viu aí no vídeo,
já tem algumas pessoas, algumas universidades já utilizando esse tipo de equipamento na parte de desenvolvimento. Então eles desenvolveram um respirador ali mecânico, e aí eu vou estar explicando aí no decorrer aí da aula o funcionamento dele, né? E eu gostaria bastante que depois que vocês assistirem essa aula, vocês se interajam no grupo. Então a gente tem um grupo de robótica, e eu gostaria de ouvir também a ideia de cada um sobre equipamentos que possam ser utilizados aí nesse momento que a gente está passando. E como eu também fiz uma aula com vocês anteriormente, foi a nossa última aula, a gente discutiu algumas ideias. Eu gostaria de estar discutindo algumas ideias em relação a alguns equipamentos. Então eu vou estar passando um equipamento essencial, que é o respirador mecânico, e gostaria também que vocês interagissem depois. Bom, o que é um respirador mecânico? O respirador mecânico é um ventilador pulmonar, né? Ele é um equipamento utilizado para fornecer ventilação pulmonar artificial. O objetivo dos ventiladores pulmonares é prover suporte respiratório, seja temporário, completo ou parcial, a pacientes com insuficiência respiratória devido a fatores como doença, anestesia, defeitos congestivos, etc. Então, neste caso, o respirador mecânico está sendo utilizado aí para salvar a vida das pessoas com Covid-19. Então, a gente tem aqui dois tipos de respiradores. Tem um respirador aqui um pouco mais compacto, onde ele tem uma máscara, né? E você faz o contato do respirador manualmente. E aí a gente também tem algumas máquinas aqui, alguns respiradores com os LCDs aí programáveis para fazer a respiração. Esses respiradores são os respiradores já convencionais que já existem dentro dos hospitais, tá? Então, o que está acontecendo, os hospitais aí estão em falta desses respiradores. Bom, um outro tipo de respirador que a gente tem aqui é o AMBU. Então, é um nome meio estranho, mas ele se chama AMBU. Ele tem uma bacia, como se fosse um recipiente desse, e aqui ele é cheio de ar, viu, pessoal? Então, conforme eu gero uma pressão aqui na bolsa, ele empurra o ar para fora, favorecendo uma ventilação para a pessoa. Então, isso aí é como se fosse um reanimador pulmonar, né? Então, o princípio funciona entre o positivo e o negativo. Então, imagina aqui que eu estou aplicando uma força positiva e o pulmão está respondendo negativamente, uma força contrária, e gerando aí a respiração. Então, no caso aqui, a gente está utilizando a ventilação para ter uma reação do pulmão, no caso do paciente, quando o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, né? Então, esse equipamento. Aqui a gente utiliza algumas válvulas, né? E ele é presa numa máscara também, né? Na parte de silicone e acrílico, a construção. E ele é utilizado manualmente. Fora isso, nós temos aqui diferentes tipos, né? Então a gente tem o respirador mecânico aí adulto, né? A gente tem o infantil e o recém-nato, né? Então, no caso, o adulto, ele seria justamente uma pessoa adulta. O infantil tem uma faixa etária de idade, e o recém-nato aí para pessoas, para bebês, né? No caso, recém-nascidos. Isso aí. Então, como funciona esse respirador aqui, né? No caso manual. Ele é através, ali no vídeo que a gente mostrei, é através de alguns atuadores lineares que fazem esse movimento. E como que é esse atuador linear? O que é um atuador linear? Né, para quem não sabe. Então, um atuador linear, ele vai gerar uma força ali, vai gerar uma ação, e essa ação vai gerar algum tipo de movimento. Então, o movimento que a gente está vendo aqui é um movimento linear. Então, dentro aqui desse atuador, a gente tem diversos tipos de componentes.
Então aqui a gente pode ver aqui que a gente tem engrenamento, né? A gente tem um parafuso aqui sem fim, que ele faz a rotatividade empurrando o atuador para frente. E nesse caso de ação, ele pode ser utilizado tanto eletronicamente ou então através da pneumática ou da hidráulica. Então, para quem está lembrado, aí eu passei na aula também, nas aulas anteriores, um pouquinho de hidráulica e um pouquinho de pneumática, né? Então, hidráulica a gente utiliza ali a força, a reação do atuador através de algum líquido, né? De algum fluido. E a pneumática é através do ar. Então, o ar comprimido gera pressão e aí sim gera a ação do componente, que é o movimento do atuador linear. Bom, eu vou estar mostrando para vocês um vídeo de exemplo de um atuador linear para vocês entenderem melhor como é que funciona um atuador linear aí, para vocês entenderem como é que é o funcionamento também daquele respirador que eu mostrei no vídeo para vocês. Bom, eu vou estar colocando um vídeo novamente, só que dessa vez aí é o funcionamento de um atuador linear. Então, nesse caso é um atuador eletrônico, então ele é conectado aí na tomada e conectado no cabo no atuador para poder fazer a movimentação. E aí a gente está utilizando aí diversos componentes mecânicos aí que eu passei. Então a gente tem um motor, um motor de passo também acoplado, tem uma placa e nessa placa é conectado a fonte chaveada para poder fazer a ligação do atuador e fazer o movimento, né? Então eu vou estar mostrando aqui mais ou menos o funcionamento do atuador e depois vocês vão estar entendendo como que é o funcionamento ali do movimento para poder gerar o ar para o respirador mecânico. Vamos lá. Então aí ele trouxe o atuador um pouco para trás, agora ele empurrou para frente. E isso aí é tudo manual, ó. Na verdade, tudo automático, desculpa. Tá vendo tudo automatizado. Então, com esse movimento longitudinal aí, ele está fazendo a ação do atuador para poder gerar um mecanismo para estar gerando um movimento em algum componente, né? Então, o atuador sempre vai ser composto junto com o componente para estar gerando esse movimento. No nosso caso, a gente vai utilizar esse atuador para estar empurrando a bolsa de ar e gerando a ventilação para o pulmão do paciente.